Você sabia que existe uma fórmula matemática para calcular quantos anos de pena alguém vai receber? 27 anos, 3 meses e 10 dias. Esse foi o resultado da conta que o STF fez na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E sim, essa conta pode cair na sua prova. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro e vamos conversar sobre dosimetria da pena. Independentemente da sua posição política, a condenação na ação penal 2668 é uma verdadeira aula prática sobre o sistema trifásico. E para você que está na batalha dos concursos públicos, entender cada detalhe não é apenas interessante, é essencial. Então pega o seu café, o seu vadimeco e vem comigo, porque hoje você vai entender de uma vez por todas como se calcula uma pena privativa de liberdade no Brasil. E vamos começar pelo básico, a fundação de tudo. Onde está previsto o sistema de cálculo da pena? Artigo 68 do Código Penal, que é claro. Primeiro, deve-se fixar a pena base de acordo com as circunstâncias do artigo 59. Segundo, devem ser consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E terceiro, aplicam-se às causas de aumento e às causas de diminuição de pena, também conhecidas como majorantes e minorantes. Estamos aqui diante do sistema trifásico, simples na teoria, mas complexo na prática. E aqui vai uma regra de ouro, anota aí. O juiz só pode ultrapassar os limites da pena previstos no tipo penal, indo além ou aquém na terceira fase. Na primeira fase, jamais. Então, isso é questão de prova. Bom, primeira fase, pena base, artigo 59. O juiz deve analisar as 8 circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal nesta primeira fase. No caso do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes considerou 5 dessas 8 circunstâncias como negativas. Vamos entender o porquê? E aqui, fique claro, estamos apenas descrevendo o que é que o Supremo Tribunal Federal, por maioria na sua primeira turma, decidiu. Culpabilidade, o juízo de reprovação, foi considerado uma circunstância negativa, porque, segundo o ministro, o ex-presidente deve ter uma conduta exemplar, mas, em vez disso, o STF entendeu que ele usou a máquina pública para espalhar desinformação, atacar as instituições, o que torna a sua conduta muito mais reprovável. Segundo, antecedentes foram considerados neutros, porque Bolsonaro não tinha condenações definitivas anteriores. Terceiro, conduta social foi considerada negativa pelo ministro e a fundamentação foi a reunião com os embaixadores em que o ex-presidente teria divulgado informações falsas sobre o Brasil, manchando, segundo ele, a imagem do país no exterior. Quarto, personalidade do agente foi considerada neutra. 5. Motivos do crime também foram considerados negativos. O STF entendeu que a motivação era egoística e antidemocrática, ou seja, a perpetuação do seu grupo no poder. Não perca as contas. 6. Circunstâncias do crime também consideradas negativas, porque o entendimento é de que o ex-presidente planejou e liderou uma organização criminosa sofisticada para executar atos golpistas. 7. Consequências do crime também consideradas negativas, porque foi apontada como a consequência mais grave o risco de um retorno a uma ditadura com a destruição do Estado democrático de direito. A 8ª circunstância, o comportamento da vítima, aqui é neutro, notadamente porque não se aplica a essa modalidade de crimes. Com base, então, nessas 5 circunstâncias negativas, o juiz considerou a pena mínima de cada crime e a elevou, estabelecendo assim a pena base. Assim que a pena base funciona na prática. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Aqui, o juiz vai olhar para as agravantes do artigo 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes do artigo 65 e 66 do mesmo Código. No caso do Bolsonaro, nenhuma agravante foi reconhecida, mas uma atenuante foi aplicada para todos os crimes, a senilidade, prevista no artigo 65, inciso 1.
do Código Penal. A lei diz que a pena é sempre atenuada se o agente for maior de 70 anos na data da sentença. Aqui vai uma dica mnemônica que pode salvar. 70 rima com sentença. Então, a idade que vale é a idade de 70 anos na data da sentença, certo? Como Bolsonaro já tinha mais de 70 anos, a pena calculada na primeira fase foi reduzida. Agora, terceira fase, majorantes e minorantes. Chegamos à terceira e última fase aqui, que nós temos a incidência das causas de aumento e de diminuição de pena. Nesse caso, as majorantes só foram aplicadas a um único crime específico de organização criminosa. E foram 3 causas de aumento consideradas aqui. Primeiro, o emprego de arma de fogo, que aumentou a pena em metade. O STF considerou o potencial de armamento do exército para incidir essa majorante. Segundo, a liderança de Bolsonaro como líder, comandante dessa suposta organização criminosa. E terceiro, o concurso de funcionário público pela participação de ministros e outros agentes públicos. Essas 3 majorantes foram consideradas na terceira fase e tiveram o poder de elevar a pena na terceira fase em 2/3, apenas em relação ao crime de organização criminosa. Agora que você entendeu a teoria, pergunto, vamos analisar os números e entender como o STF chegou à pena final de cada um desses 5 crimes? Organização criminosa. A pena base foi de 5 anos e 6 meses. Com a atenuante da idade, caiu para 4 anos e 7 meses. Com as majorantes da terceira fase, subiu para 7 anos e 7 meses. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pena base, 7 anos e 6 meses. Com atenuante, foi reduzida para 6 anos e 6 meses. Não havia aqui nada na terceira fase. Golpe de Estado, pena base foi de 10 anos. Com atenuante caiu para 8 e 2 de reclusão. Dano qualificado, a pena base foi fixada aqui no máximo em 3 anos de detenção. Com atenuante, houve a redução para 2 anos e 6 meses de detenção e multa. Deteriorização do patrimônio tombado, pena base no máximo 3 anos, reduzida para 2 anos e 6 meses em razão da atenuante. Certo, mas Gustavo, como nós chegamos a 27 anos no total? Resposta simples. Concurso material de delitos, artigo 69 do Código Penal. Como as condutas foram diferentes para cada crime, as penas são simplesmente somadas. Somando tudo, temos 24 anos e 9 meses de reclusão, mais 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa. E o regime de cumprimento não poderia ser outro senão o fechado, já que o artigo 33 do Código Penal prevê que, quando a pena é superior a 8 anos, esse é o único regime possível. Tivemos ainda a declaração da ineligibilidade por 8 anos, indenização de 30 milhões de reais por danos morais coletivos e ainda a perda de cargos em relação a outros corréus. E o que é que nós tiramos como lição para concursos públicos desse caso? Que a dosimetria da pena, mesmo em um julgamento com enorme repercussão política, segue a critérios técnicos, tem a sua lógica, os seus limites e previsões legais. E aqui nós temos uma excelente oportunidade para que você consiga compreender a diferença entre cada uma das fases da dosimetria da pena e quais são as circunstâncias que devem ser sopesadas pelo juiz no caso concreto. Bom, o processo ainda não terminou, os recursos ainda podem ser julgados, mas a base técnica da dosimetria está aqui. E dominá-la vai colocar você muitos passos à frente da concorrência. E se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, estamos aqui desvendando todos os pontos importantes para concursos públicos que podem aparecer na sua prova, olhando para esse caso famoso, que é o caso da ação penal em que Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, foi condenado. Estejam certos, esses crimes e em especial esses elementos da dosimetria da pena vão aparecer no seu concurso. Então, deixo a vocês um forte abraço, fiquem com Deus e ad sumus. Tchau, tchau!